Meu pão francês sem glúten ficou com o miolo parecendo pão de queijo. Onde eu errei? Aqui nós temos duas coisas para trabalhar, tá? Primeiro, erro na quantidade de ingredientes, tá? Quantidade de ingredientes, principalmente os ingredientes que trazem essa elasticidade, essa goma para massa. Goma xantana e os 2 polvilhos. Nós temos polvilho doce e polvilho azedo na receita do pão francês. Gente, para quem não sabe, esse pão francês perfeito, maravilhoso, sem glúten, tá no meu canal do YouTube, tá? Então, quem quiser depois testar a receita, tá lá. Bom, então, quando a gente tem desequilíbrio nesses 3 ingredientes, apesar de lá na receita estarem em gramas, né? Muitas pessoas não usam em gramas, preferem medir ali com colheres medidoras, e isso é um grande problema, porque quando a gente mede com colheres, a gente não tem exatidão na quantidade. E 1 grama a mais de goma xantana faz total diferença. É esse grama a mais que pode deixar o seu pão com aspecto de miolo de pão de queijo, puxento, né? Com a elasticidade muito forte. Então, tenha atenção à quantidade indicada na receita. Use somente a quantidade recomendada para que você não tenha, né, um desequilíbrio na receita e o seu pão francês fique parecendo pão de queijo. Outra possibilidade, excesso de líquidos na massa, tá? Excesso de líquidos na massa também pode deixar o seu pão francês com esse aspecto mais pegajoso, mais úmido. Ele não vai ter aquele miolo mais sequinho, mais cheio de alvéolo, cheio de furinhos na massa, né? Então, cuidado com a quantidade de líquidos. Aqui não vai ser excesso de gorduras, porque a menos que você não tenha seguido a receita, né? Por quê? Porque a quantidade de gordura nessa massa do pão francês, ela é muito pequena. Eu acho que são 25 gramas de óleo vegetal, se eu não me engano. Então, é uma quantidade muito pequena. Não vai ocasionar esse problema do seu pãozinho ficar com o miolo parecendo pão de queijo, com o miolo pesado, mais elástico, né? Por excesso de gordura, porque é uma quantidade pequena. Então, provavelmente, ou foi erro na quantidade dos ingredientes que trazem elasticidade para a massa, os polvilhos ou a goma xantana, ou foi erro no excesso de líquidos. O ponto da massa é extremamente importante para que a gente faça uma receita perfeita. Perfeita? O que é uma receita perfeita? Uma receita que cresce bem, fica bonita, fica macia, fica fofinha, fica gostosa, com sabor maravilhoso. Então, essa é uma receita perfeita. Para que ela fique assim, você precisa acertar principalmente no ponto da massa. Depois de ter uma receita, né, equilibrada, você precisa acertar no ponto da massa. E muitas pessoas, principalmente quem está começando, tem um pouco de dificuldade de acertar esse ponto da massa, tá bom? Eu não sei se é o seu caso, pode ser. O meu era no início. Eu errava no ponto da massa porque eu achava que as massas sem glúten deveriam ter a mesma consistência das massas feitas com farinha de trigo. Ou seja, era uma consistência que não grudava na mão, que a gente conseguia, né, sovar aquela massa e não teria problema de grudar na superfície. Então, quando a gente vem para a confeitaria e panificação sem glúten com esse pensamento de que as nossas receitas sem glúten também precisam ser mais consistentes, a gente erra no ponto da massa. Por quê? Porque nós temos diversos tipos de farinha sem glúten, né? Cada pessoa usa a preferida, né? Usa a marca preferida e isso altera o ponto de hidratação. Quanto mais fibras na receita, mais água eu tenho que colocar para hidratar muito bem essa farinha. Se eu não coloco água o suficiente, eu vou ter um resultado final de baixo volume, que vai ficar mais seco, né, mais duro, porque que é um resultado que fica mais baixo, que não cresce bem, porque a gente precisa de água para a fermentação também, não é só para hidratar as farinhas. A gente precisa de água para o fermento desenvolver a massa, tá? Então é muito importante a gente conhecer os ingredientes, as farinhas, conhecer o ponto de hidratação e também usar os ingredientes nas proporções recomendadas. E para isso facilita muito a gente ter o acesso a uma balança culinária.